Podemos sentar, igreja. Eu vos saúdo com a paz do nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. Amém! É uma honra, né, estar aqui, ocupando esse púlpito. Obrigado pela confiança, pastor Florisvaldo, pela pastora Lili, pela diaconisa Silvia, né? E todos da igreja, porque aqui eu estou em casa. Aqui é minha casa, né? Eu estive um pouco ausente de muitos lugares, porque eu sofri um acidente, né? Na minha casa mesmo, caí da escada, mas o Senhor me deu livramento e eu estou aqui para a glória dele. Né? Os médicos, quando olharam para mim, falaram: olha, você nasceu de novo. Eu caí dia 1º de agosto, dia 8 de agosto eu estava fazendo aniversário. Então eu falei: agora eu tenho no mesmo mês 2 datas de aniversário para a honra e glória desse Deus. Então é maravilhoso, irmãos, nós servimos esse Deus e nós temos garantias, não são palavras que incertas, são garantias, são certezas. E foi uma honra, né? Eu falei: Senhor, eu vou, eu não vou, Pai, tem misericórdia de mim, estou aqui. E o Senhor falou: por que não vais? A Silvia, quando me lançou o convite, falou: você está bem? Você está bem espiritual? Achei poderosa essa palavra. E aí o Senhor falou: por que você não vai? Você não está bem? E eu falei: não, Senhor, eu estou bem. Não por mim mesma, mas porque o Senhor me sustenta. Porque de nós mesmos, irmãos, não temos nada para falar. Mas é o Senhor que nos toca. E eu disse sim. E de lá para cá, irmãos, confesso, foi uma correria tremenda. Essa semana eu não parei ainda, mas para a glória do Senhor, nós estamos aqui para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Engraçada missionária, nossa amiga Débora, né? Começou e lá vou eu encerrando a campanha. Glória a Deus, glória a Deus, porque aquilo que o Senhor inicia, Ele também encerra, porque Ele termina a sua obra. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, eu nem vou pedir para vocês ficarem em pé, porque para nós lermos, porque é um texto muito conhecido. Eu creio que todos já falaram. Eu não assisti, então não sei o que falaram. Uma coisa que eu falei para o Senhor: Senhor, que seja o teu Espírito. Aleluia. Então creia nesta noite que o Espírito Santo de Deus, desde o início, porque ali eu já não me continha, né? A pastora até falou, porque eu ainda estou lesionada a minha perna, né? A pastora até falou: fica sentada, porque você já vai ficar em pé pregando. Eu falei: mas é difícil, né? A gente não está acostumado, a gente está acostumado a primeiro levantar, né? Porque a gente sente a presença de Deus. E era impossível, né? Se conter neste lugar. E eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu queria somente ler o tema, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. É um tema impactante para as nossas vidas. Mas o que podemos fazer, falar dessa mulher? O que podemos aprender com a mulher do fluxo de sangue? Ela tem tantos ensinamentos para nós. As pessoas do tempo de Jesus, irmãos, não diferem de nós. Eram pessoas carentes, necessitadas, longe de Deus, algumas mais ou menos, coisa que aqui na Despertar não tem, é só glória. Aleluia. Né? Mas tinha doenças físicas, doenças emocionais, sociais e espirituais. Um exemplo
exemplo, essa mulher do texto tinha problemas físicos. Fraqueza, tontura, anemia. Porque ela liberava, diz a palavra do Senhor, há 12 anos. Eu sou bem detalhista. Há 12 anos. Você já imaginou? Nos nossos dias hoje, às vezes a gente vê 6 meses a pessoa já está, nem anda mais. E aí vai para uma cirurgia e resolve o seu problema. E a situação vivida por longo tempo também, irmãos, leva a problemas emocionais. Porque começam os questionamentos. Por que eu? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora? Para que sirvo? Chega muitas vezes a depressão, solidão, porque quem conhece o costume da lei, a mulher era imunda, então ela não podia estar com o marido, ela não podia entrar na igreja, ela não podia estar no meio da sua família, ela estava num canto separado. E aí também gera as dificuldades de encontrar saídas. A primeira saída que ela pensou: meu dinheiro vai resolver. Muitas pessoas, irmãos, confiam nas suas próprias forças. E Deus até permite. Porque Ele fala, deixa, cada um tem o seu livre-arbítrio. Deus permite que a gente vá até bater a cara na parede. Porque é isso muitas vezes que nós fazemos. Nós não encontramos saídas, choramos, até oramos, irmãos. Mas falta o principal, que é a confiança e reconhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Eu acho tão lindo, irmãos, de todos os nomes que Deus tem. Mas aquele que me emociona, eu posso estar no maior abismo, mas que me levanta, o grande nome que eu digo, eu sou, o grande eu sou. Esse grande eu sou é o Todo-Poderoso. Já paramos para pensar, será? Você já parou para pensar quem é esse Deus para você? Que tamanho você coloca nesse Deus? Essa mulher, no início, irmãos, eu acredito que ela orou, eu acredito que ela falou com Deus, mas ela expôs todos os seus recursos na medicina. E a medicina da época, irmãos, não ajudava muito. Se não fosse a mão de Deus, Senhor, quantas mortes. Mas ainda não terminaram os problemas, irmãos. Não terminou. Ainda tinha um outro problema social. Aquilo que os outros vão pensar. A vergonha pelo cheiro exalado. E ainda num tempo que não tinha muitos recursos médicos e higiênicos, sofria discriminação, dificuldade de troca de roupa, higiene pessoal. E chegou a um tempo que até o financeiro, aquilo que ela ainda tinha, também cessou. Quantas vezes acontece isso conosco? Não, eu vou pagar, eu vou comprar, eu vou. Mas e o que Deus tem dito? O que Deus tem dito? Às vezes recebemos o não de Deus, é bastante para dizer, eu não quero mais esse Deus. Mas o interessante é que todas essas coisas, todo esse processo, ela passou ouvindo, porque
engraçado que a fama de Jesus era grande. Naquela época, irmão, não tinha WhatsApp como hoje, não tinha TV, não tinha rádio. Mas o boca a boca corria longe. As pessoas não ficavam cochichando, porque às vezes você entra numa igreja, as pessoas ficam, aleluia, glória a Deus. Parece que não pode, ninguém pode saber que a gente está glorificando esse Deus. Aleluia. Parece que há um bloqueio. Mas quando nós nos colocamos e vemos que o Senhor é a nossa única saída, aí a gente fala, a gente chora, a gente simplesmente só deixa as lágrimas caírem, sem uma palavra sequer. Mas o Senhor entende lágrimas. O nosso Deus, Ele conhece nossas lágrimas. E cada uma delas tem oração. Por isso que o mundo nos chama de doido. É coisa de doido mesmo, irmãos. O nosso Deus não trabalha com o curso deste mundo. E dentro de tudo isso, irmãos, ainda tinha um problema mais grave, o espiritual. A lei proibia pessoas no estado dela que cultuassem público, e isso gerava um vazio. Eu estou sem ouvir a palavra de Deus, eu estou sem comunhão, porque precisamos estar um com o outro. A própria palavra de Deus, quando enviou, Ele enviou de 2 em 2, não foi de 1 em 1. Porque se um caísse, o outro estava lá para levantar. Deus, Ele provê todas as coisas. Às vezes quando nós nos sentimos no abismo, é porque a gente deixou de cumprir em algum momento da nossa vida. Deixamos de obedecer em algum momento da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos semente do pecado. Nós somos pecadores. Mas uma coisa maravilhosa que nós precisamos anunciar para o mundo inteiro é que nós somos filhos amados do Senhor, eleitos e escolhidos por Ele. Não é porque eu me achei. Eu às vezes paro lá em casa e falo: Senhor, se eu não tivesse a Ti, aonde eu estaria? Eu começo a fuçar. Eu não consigo me localizar, irmãos. Às vezes nós pensamos: eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, naquilo mais ou menos. Mas quando a gente mesmo para, o Espírito Santo sonda os nossos corações e Ele nos indaga: o que seria de Ti sem mim? E aí eu falo: Senhor, não teria. Não teria. Eu já não estaria sobre a face dessa terra. Isso com certeza. Eu não estou dizendo isso, irmão, porque um dia eu me prostituí, eu um dia usei droga. Não. Mas porque a semente do pecado, quando nós nos afastamos de Deus e cada vez mais nos repugnamos, que a gente tem às vezes a mania de lá os crentes. Lá os crentes. Quantos não falaram isso e é crente hoje? Oh glória! Glória a Deus. Quantos fugia dos crentes? Mas nós, irmãos, por causa dessa semente que nos corrompeu, e o diabo que anda ao nosso derredor em todo o tempo, procurando as brechas, porque nós pecamos.
todas. Se nós não nos apegarmos em Deus e vigiarmos o tempo todo, a gente cai. Mas glória a Deus, irmãos, porque o levantar é dele. O levantar é dele. É ele que nos coloca de pé e fala: cinge os teus lombos, porque agora quem vai falar sou eu. Aleluia. Com o vazio também, irmãos, existe a rejeição. A própria lei mosaica dizia, em Levíticos 15:25, nos mostra que ser imunda é ser inapropriada para cultuar, ir ao templo, viver em família, e isso com certeza trazia muita tristeza ao coração daquela mulher. Você imagina? Irmãos, eu pensei em tantas coisas. Não era nada disso que eu estou falando. Eu estou tentando seguir o script. Mas a melhor coisa é seguir o vento do Espírito Santo de Deus. Então, pastor, estou aqui. E o Espírito vai falar. Assim como ele começou a mover esse vento desde o início, o Senhor está falando. Nós muitas vezes, irmãos, tão pouco. Ela foi 12 anos. Às vezes a gente recebe uma palavra e um mês já está inquieto, nada aconteceu. Passou 6 meses, eu não sei o que aconteceu. Deus, acho que não foi Deus que falou comigo. A palavra de Deus diz, irmãos, que debaixo desse sol há tempo determinado para todas as coisas. Você crê nisso? Agora, uma coisa também ele diz, que você não fechará os olhos sem ver a promessa de Deus feita, concretizada na tua vida. A palavra de Deus diz essa mesma história, irmãos, que no coração daquela mulher não havia morrido uma coisa muito importante: a esperança da cura. Havia acabado o dinheiro. Era o que ela, era o eu. Enquanto eu posso agir, eu vou agir. Mas acabou. Agora o ego estava lá embaixo. E agora, o que será de mim? O que será de mim, meu Deus? Aí agora Jesus falou, Deus falou, aleluia. Agora deixa comigo. Agora eu vou te colocar no lugar certo, na hora certa, e o teu momento vai chegar, diz o Senhor. Aleluia. A mudança, no caso da mulher de fluxo de sangue, da mudança da sua história, mesmo em meio a sofrimento. A gente lembra essa história, irmãos, parece até que está falando da gente. Quem é que não sofre? Glória a Deus. Ai, ó pastor, apóstolo, excelentíssimo, divindade. Todos nós somos diante de Deus como pó. Todos. Não tem o máximo nem o pequeno. Quando Deus olha e fala, olha os meus vasos. Glória a Deus. Ele não vai ver a sua estrelinha. Ele não pede. Ele só olha, aquele dali eu vou encher, aquele dali eu vou completar, aquele dali eu preciso descer. É assim que Deus age, irmãos. Então eu vi e notei que não tem diferença. Ela já estava na época da graça, porque Jesus
já tinha vindo, estava pregando esse amor tão grande, mas ainda era muito recente, ninguém entendia nada, e eles não tinham Bíblia como nós, não tinha livros, enciclopédias, nossa, tanta coisa que pode nos ajudar hoje, mas a gente continua caindo, a gente continua confiando no nosso eu, no meu carro, na minha conta bancária. Mas Jesus diz que todas as coisas provém dele. Tudo que fazemos é para ele, vem dele e é para ele. Jesus, ele estava passando ali em Cafarnaum, uma cidade que os significados significam como cidade bagunçada. Cafarnaum quer dizer bagunça, nada organizado. Mas tinha tudo. Mas só que tipo assim, se você precisasse de uma coisa ordenada, não, tinha que fuçar muito para achar. Mas tinha. É tipo assim, eu sei onde está, eu só não preciso procurar. Mas aquela mulher, mesmo longe, ela meditou, ela ouvia as pessoas falando, mesmo naquele lugar escuro que ela ficava, naquele lugar solitário que ela ficava, mas ela ouvia as pessoas: olha, tem um Jesus, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que está pregando amor, ele perdoa até pecados, ele restitui visão. E essa mulher ouvindo, porque Deus, irmãos, nos deu 5 sentidos, e é através desses 5 sentidos que Ele nos criou para louvor da sua glória. Às vezes as pessoas dizem: mas esse corpo não serve para nada. Serve sim, você veio com ele para a igreja. Ele te moveu até aqui. Mas quem toca é o Espírito Santo. E muitas vezes quando a gente não quer vir, mas o Senhor quer falar, Ele fala: hoje você vai. Mas vai demorar o culto, eu tenho coisa para fazer. E aí de repente aparece uma visita: olha, tem culto lá na Despertai hoje, vamos. E aí fala: poxa vida, eu só vou se você for. Olha o que Deus faz. Sabe por que isso, irmãos? Por esse grande amor que Ele entrega, que Ele entregou ali na cruz do Calvário. E essa mulher usou o seu ouvido para ouvir. E é tão interessante, irmão, que a palavra de Deus diz que essa palavra, quando você ouve, ela traz um efeito. Não tem como um exemplo, aquele que participar desse culto aqui, sair da mesma forma que entrou. Não tem como. Foi cantado aqui, foi orado aqui que Deus estava passando, e Ele continua. E aquele coração que está aberto, que está acordado, que está esperto, ou então se não tiver, desperta, porque o Senhor, Ele está acolhendo oração e Ele vai fazer. Eu não vou estar aqui para ouvir, mas com certeza eu vou saber, porque essa igreja é co-irmã, mora aqui, ó. E a gente está ali, né? Logo ali, a Maranata está logo ali, porque o Senhor nos colocou ali. Eu até brinco às vezes com o meu esposo. Eu falo assim: olha, se um dia, condição, se eu não tivesse igreja, eu já tinha igreja. Eu já tinha igreja.
para onde eu ia. Acho que vocês nem sabem, nem imaginam para onde eu ia, né? Mas amém, irmão. O Senhor nos colocou ali para dar frutos. Estamos dando frutos. Glória a Deus. Para os reinos do Senhor. Aleluia. E aqui, vocês também estão dando fruto para o reino. Sem acepção de pessoas, sem discriminação. E é isso que o Senhor quer, porque o acordo dele fala disso. A palavra, irmãos, como eu disse, não volta vazia. Então ela resolveu ouvir de Jesus, e de uma forma sobrenatural. Sabe por que eu falo sobrenatural, irmãos? Porque quantas vezes nós estamos em multidões, sentados um do lado do outro, mas nos sentimos sozinhos. Estamos chorando, se compadecendo, enquanto Jesus está falando, levanta, levanta. E a gente está ali, Senhor, mas olha isso, olha aquilo. A irmã passou perto de mim e me cumprimentou. Senhor, olha o pastor, ele falou aquilo, foi para mim, Senhor. Magoou. Olha essa mulher. Ela estava preocupada em alguma coisa que podia magoar. 12 anos, irmãos. Tudo que podia ter magoado e destruído aquela alma. Ela podia ter, irmãos, pela solidão, ter tirado a sua vida. Hoje, por muito menos as pessoas tiram. Mas sabe uma coisa? Ela sabia no Deus que ela queria. Antes era um Deus apresentado através de uma lei. Uma lei muitas vezes que Jesus veio e cumpriu ela, porque ela não trazia salvação. Uma lei que privava as pessoas. Mas ela, no seu tempo, irmãos, ela serviu muito. Porque senão muitos haviam perecido. Mas Jesus falou, acabou. Na cruz do Calvário ali foi quebrado, rasgado o véu, de alto a baixo. E ele disse, agora minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a gente, irmãos, não é da gente, é dele. É dele. E de uma forma sobrenatural, ela creu nele. Para crermos, você vê que a Bíblia, às vezes falamos tanto na igreja, irmãos, leiam a Bíblia. Irmãos, ouçam a palavra de Deus. Não fique desperto na hora da pregação, porque é essa palavra aqui, irmãos, que edifica, que levanta o caído, que faz, que está, irmãos, às vezes nossa vitória está tão próxima, mas o inimigo que está ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem anjos. O inimigo que está ao nosso derredor, ele vai lançando seta, ele vai lançando dardo, ele vai lançando. E às vezes, irmãos, Jesus sabe que somos pó. Nós abrimos uma brecha e ele entra. E a nossa vitória, irmãos, se estende por mais um tempo. Porque a gente precisa aprender, irmãos. Precisa aprender que ele é o grande eu sou. Que é dele todas as coisas. Que não fui eu que escolhi ele, mas ele me escolheu. Ele me amou primeiro. E que a sua promessa nunca vai falhar para as nossas vidas. Fé. Fé. Palavrinha pequena, né? Mas que difícil
difícil às vezes de se manter. A própria palavra nos coloca dois tipos de fé. A fé natural, que tipo, eu pego um ônibus aqui dizendo que vai para o centro, eu posso até dormir no ônibus, que eu sei que quando chegar no centro o motorista, opa, vamos acordar aí, já chegamos no centro. Mas tem aquela fé sobrenatural, que vai muito mais além. E o interessante, irmão, que você fala assim, nossa, Deus pegou pesado aí. Não, irmãos. Ele fala, ele só pediu. Olha, se você tiver, ele colocou só uma condição. Se essa fé, se tiver o tamanho de um grão de mostarda, quando eu vi o grão, eu falei, Jesus, é tão pequenininho, irmãos. Eu tenho alguns dentro da Bíblia, da outra Bíblia, mas devem ter se perdido, por tão pequenos que eles são. E só foi essa condição que Deus colocou. Porque se for do tamanho, ele não falou nem mais, mas colocou, olha, se for do tamanho, se for além, glória a Deus. Mas se for do tamanho de um grão de mostarda, monte, qual é o problema da tua vida? Sai daqui e vai para o abismo. Qual é a enfermidade? Sai daqui e vai para o abismo. Irmãos, nós precisamos cultivar essa palavra, cultivar essa fé em nossos corações. Eu sempre falo lá na igreja, falei, irmãos, não adianta você ferir seus joelhos pedindo fé, porque ela não vem assim. Me dá fé, me dá fé, me dá fé. É a mesma coisa, irmãos. Senhor, multiplica meu dinheiro, Senhor. Se você não dá o dízimo, não adianta orar. Porque é profético isso, irmãos. É uma atitude que vem seguida de promessa. E isso o Senhor fez, irmãos, para o nosso bem. Tem pessoas que falam, para que Jesus quer dinheiro? Para que Ele quer dinheiro? Ele não quer, Ele é dono do dinheiro. Você não está entendendo o negócio? Ele quer te desprender, te desapegar. Ele quer dizer, olha, deixa eu cuidar, eu posso melhorar para você. Glória a Deus. Mas a gente às vezes está pegado nas coisas deste mundo, irmãos. Estamos tão agarrados, nosso às vezes vizinho, o nosso colega do trabalho, a nossa amiga de escola, não é cristã. E ela às vezes traz coisas a nós, que o diabo manda, os pratos. E a gente fica às vezes sem graça, pega-nos de surpresa. Porque o tempo todo, irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo, ela tem que ser seguida de obra, senão não vale. Senão não é válido. É um elo que depois que nasceu não pode se desgrudar. E aí, as nossas escolhas relâmpagos, que eu tenho, não dá para pensar, tem que ser ali agora. Às vezes, você já não foi pego de surpresa? Eu, quantas vezes? Algumas eu errei, irmãos. Algumas me deixou assim, eu errei, eu pequei. Mas Deus é tão bom, que Ele dá uma chance para você. Mas nessa chance, irmãos, Ele te ensina. Olha, isso aqui é brecha. Isso aqui é abismo. Não vai pela beira do abismo. Quando eu falo te coloca de pé, Ele te coloca na rocha firme. Ele não te coloca num lugar bambo que você cai, pode cair. E essa mulher, irmãos, ela
Deus deu para ela, aquilo que ela ouviu de Jesus, a fé. E esse foi o combustível que a moveu de sua miserabilidade. Ai, mas eu não sou miserável. Tem gente que só fica esperando em Deus. Fica lá sentado. É o culto para levantar, fica sentado. É hora de orar e buscar de joelho, fica sentado, vai beber água, encontra os irmãos também que está lá, e aí começa um bate-papo, demora, passando o tempo. Eu não sei, eu não venho aqui faz tempo, viu, irmãos? Eu não sei porque o Senhor não tem nada a ver com o script, mas o Senhor sabe. Nós precisamos, irmãos. O nome da igreja que já fala: desperta tu que dormes, levanta, porque Deus está falando contigo. O Senhor está colocando uma chama hoje no seu coração. Você crê? E essa chama que Ele coloca, irmãos, não é aquela que se apaga, não é aquela que você vai no interruptor e deixa tudo escuro. É aquela que permanece. É aquela que você vai para casa com ela. É aquela que, quando você mesmo dorme, ela continua acesa. Quando você acorda, ela já está. Ela está queimando. E o Senhor vai nascendo, vai resplandecendo a glória dele sobre nós. Às vezes, irmãos, eu acredito que essa mulher se sentiu várias vezes assim, longe de Deus. Eu já me senti. Sabe, parece que está tudo, eu estou orando, mas está faltando Deus responder-me. Parece que tem até hinos que falam que enquanto Ele está no silêncio, Ele está agindo, trabalhando. Mas tem momentos, irmãos, que nós nos sentimos: Senhor, está difícil, Pai, está doendo, Senhor, a sentença que me deram é de morte, mas a Tua palavra me diz que Tu és vida e vida abundante. Eu estou crendo nessa vida. O homem pode dar a sua sentença, irmãos. Às vezes eu vou em hospitais, acompanhando pessoas, ajudando, e quantos irmãos eu vejo ali chorando, principalmente crianças com câncer, mulheres. Hoje você vai no hospital, seja, uma irmã da minha igreja foi, achou sangue nas fezes, ela foi pesquisar no Google, o Google já colocou que ela estava com câncer, e eu falei: irmã, menos, irmã, menos, já passou no médico, ele deu esse diagnóstico? Não, irmã, nem marquei. Eu falei: mas irmã, irmãos, sabe essa boca aqui? Essa que a gente tira foto sorrindo, fazendo biquinho, né? Aquela que a gente vê nas redes sociais. Ela é uma profetisa. Ela profetiza. Se eu coloco para mim, eu tenho. O diabo pegou. Opa! Irmãos, eu quero ter muita coisa, mas não é isso. Isso aí eu quero mandar para bem longe. Na minha família teve mãe e irmã que teve câncer. Foi através do câncer que minha mãe foi para Jesus. Louvado seja Deus, que esse câncer não foi maldição. Na época que minha mãe tinha 35 anos, eu tinha 8, ela foi para Jesus. Na época, irmãos, não tinha esperança. Se hoje o povo diz que não tem, naquela época piorou. Ela teve câncer de ovário, de útero, foi só tirando, arrancando. Por último, de seio.
De seio, foram 10 pessoas que operaram junto com ela, 10 mulheres. Só ela foi sobrevivente. Irmãos, minha mãe tinha 35 anos quando fez a última cirurgia do seio. Na época, não tinha aquela preocupação em deixar a mama, restituir mama, para a mulher não dar depressão. Não, irmão, disse não. Arrancava. Minha mãe, ela não tinha, esse lado era fundo, porque eles faziam até raspagem no osso. Era triste, irmão. Hoje tem toda uma preocupação, palestra, para não pegar depressão, não ficar triste, vamos reconstruir, tal. Não, irmãos, mas minha mãe creu. Minha mãe creu. E eu lembro disso como se fosse eu vendo agora. Minha mãe foi carregada, minha mãe foi numa tarde da bênção. O médico falou, olha, no máximo 3 meses de vida. Meu pai era de segurança, irmãos. Meu pai, antes que o médico entrasse, a gente estava lá fora, a gente não sabia. Mas meu pai chegou com a arma e falou, olha, se a minha mulher não sair viva daqui de dentro, o senhor também não sai vivo. Depois que ela foi curada, ele contou a história. E o doutor Laércio, é vivo ainda. Hoje ele é aposentado. E ele teve, minha mãe morreu faz 5 anos. Não morreu de câncer. Como eu falei, ela veio carregada pela pessoa que a levou na tarde da bênção, ali no Alvorada, na Igreja Batista. Eu estava do lado dela, que eu era chaveirinho dela, né? 8 anos. Estava ali, atrapalhando, na verdade, né? Porque os irmãos queriam, sai daí, filha, deixa eu ajudar, e eu atrapalhando ali, né? Mas, irmãos, quando terminou a oração, ela falou, sai vocês que estão me atrapalhando. Ela saiu caminhando e foi sentar para nunca mais ter nada. Por isso que eu digo, é o grande eu sou. É esse Deus. Irmãos, Elias, ele não se choca com essas coisas. Elias foi lá e venceu 450 profetas de Baal. Fez, aconteceu, tal. Mas de repente, uma mulher, vou te matar. Ele se escondeu, ficou depressivo. Se achou que era o último profeta, porque ela já tinha matado todos, agora ela ia vir atrás dele. Já pensou? Você acha que Deus não ia cumprir a sua palavra? Muitas vezes, irmão, nós ficamos desse jeito, por uma sentença do mundo. Mas uma coisa Deus diz, toma posse disso, a última palavra é dele. Receba isso, fale, a última palavra é do Senhor. Glória a Deus. Como foi dito aqui, irmãos, aquele que está atento, entregou na mão do Senhor, está entregando na mão do Senhor a sua petição. Eu não sei o que é. Alguns pode ser enfermidade, porque nós estamos vivendo numa era que as enfermidades têm aflorado. Outros é o emprego. Outros são tantas coisas, depressão, sei lá, tantas coisas que ansiamos. E eu quero dizer e confirmar, Deus realmente está passando aqui. Aleluia! Pertinho de você. Sabe o que Ele está esperando? Sua atitude. Glória a Deus! Glória a Deus! Sua ação. Irmão, é muito rápido. Você imagina uma multidão. Essa mulher fraca, tonta, com anemia,
Era visível quando você olhava para ela. Nossa, aquela mulher, que palidez. Olha que palidez. Era visível. Mas ela foi tão rápida, irmãos. Jesus passou, ela pegou na orla. Jesus está passando aí. Glória a Deus. Não perca essa oportunidade. Toca. Aleluia. Toca nele. Irmãos, isso não é palavra positiva. Isso é poder de Deus. Porque dele é que vem o poder. E sabe o que ele disse? Que naquele momento, Senhor, os discípulos, ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos, imagina o Pedro, né? Pedro falou: não é possível, agora ele está, acho que é o sol, não é possível, é o sol. Senhor, tanta gente apertando aqui, está difícil de conter a multidão, tu está perguntando quem te tocou? E aí, mas o povo, ele não estava entendendo, irmãos. Era muito recente e ele mesmo assim não condenava seus discípulos. Tinha coisa que ele só repetia: vigiai, vigiai para que não caia, o vosso adversário não vos tome aquilo que eu vos estou dando. Quando Jesus disse lá na cruz: está consumado, a tua enfermidade já foi vencida. Aleluia. A porta fechada já foi aberta. A tua solução foi dada. A única coisa que você precisa ter é fé. Aleluia. É crer. E isso é em Jesus Cristo. Porque aí não podemos perder a oportunidade. Porque aquela mulher, vamos dizer assim, aos olhos humanos, capacidade nenhuma de estar no meio daquela multidão. Mas ela foi. Porque se a vissem, irmãos, o povo conhecia já ela. Se a vissem, era apedrejada, era morta. Por quê? Tornou alguém impuro. Mas ela falou: não. Oh glória! Se tão somente eu tocar-lhe as vestes, mas tá fraco. Se tão somente eu lhe tocar as vestes, oh glória! O Senhor pegou essa palavra agora. Irmãos, nós precisamos pegar, não pode ser assim não. Jesus não foi lá: opa, peraí, que a fulana não pegou nas minhas vestes, deixa eu voltar mais um pouquinho. A gente faz isso aqui, irmãos. Jesus passou, como ele está passando aqui. Glória a Deus. Talvez ele já passou 2 vezes pelo seu lugar, mas está disperso. Fulano já viu 2 vezes o Senhor passar e está conquistando. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de milagres. Porque a mulher se assustou, irmãos, porque não precisou nem Jesus falar: olha, você foi curada. Não, ela já sentiu. Sabe por quê? A fé dela era o bastante para crer no seu milagre e receber o seu milagre. Ela podia não ter voz, ela podia estar sozinha, ela podia não ter um lugar para cultuar, nem podia. Naquela época para a mulher era difícil, mas uma coisa ela tinha: Deus. Ela não perdeu a esperança. Ela não perdeu. Pelo contrário, ela fez com que a fé no seu coração se aflorasse. Eu quero dizer nesta noite, irmão, que o seu milagre está
a uma fé de distância. A um grãozinho de mostarda de distância. E eu quero dizer hoje, lançar um desafio para você. E eu lanço. Jesus está passando aí. Aleluia. Toque nele. Toque nele. E você chegará no seu milagre. A fé, irmãos, ela remove medos, insegurança. Ela toca o céu a nosso favor. Deus libera o seu poder. O que ele disse para a mulher, para os seus discípulos? Não, algo aconteceu. Sabe por quê? Saiu o poder de mim. Não é à toa que isso acontece. Somente um coração que crê arranca de Deus, assim, ó, libera. Deus libera esse poder. E aí o milagre chega. Ele nos dá visão, certeza do propósito que Deus tem para nós. Não é o propósito que eu tenho com Deus. É diferente, irmãos. Às vezes eu ouço no púlpito, eu vim fazer um propósito com Deus. É diferente, há duas coisas: o propósito que Deus tem para você e o que você tem para Deus. Qual é a sua devolutiva? Deveria ser somente crer e confiar, descansar nele, porque ele jamais vai dar algo que faça mal para você. Porque se isso acontecer, você pode, vamos dizer, não vou falar essa palavra tão pesada, mas você pode estar pedindo há anos algo, mas se ele vê que aquilo vai fazer mal para você, ele vai mudar o teu pensamento. E vai chegar um momento que você vai falar: ainda bem que Deus não me deu, porque eu teria estragado, eu teria me estragado e teria respingado em outros. Porque o que nós fazemos, seja de bom ou de mal, respingando nos outros. Glória a Deus quando é bom, porque a gente sai abençoando, e é o que nós precisamos fazer, porque é uma promessa. Se tu uma bênção onde quer que fores, e a Bíblia diz que aonde tocares será abençoado. Aí você chega no teu trabalho: essa porcaria que não serve para nada, eu não sei o que, é o patrão aquilo, é a professora isso. Irmão, que bênção é essa? Cadê aonde você pisar, a planta dos teus pés será próspero, abençoado? Essa mulher creu, irmãos. Ela creu sem reserva. Ela tocou, sem poder, mas tocou. Até isso Deus fortaleceu. Ela não ficou preocupada: que vão dizer de mim? Eu só sei que ela queria ficar quietinha e ir embora para sua casinha, glorificando e voltar à sociedade novamente. Ele sabia, irmãos. Você pensa que não? Jesus sabia que tinha sido aquela mulher, mas ele queria glorificar o nome do grande eu sou, porque essa era a finalidade dele aqui na terra, e é a nossa finalidade: glorificar o nome do Pai através de Jesus. Eu estou terminando, tá? Fique orando. Eu quero perguntar para você: o que está faltando em sua vida? Já parou para pensar que a decisão é sua? Mas Senhor, eu estou te pedindo, mas a decisão é tua. Ele disse para você: o que tu quer? Para o cego: o que tu quer que eu faça? Jesus não sabia? Não estava cego ali? Jesus não estava vendo aqueles olhos esbranquiçados? Mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você verbalize: Senhor, eu quero isso assim, assim, assim. Eu tenho uma amiga, de muitos anos ela já partiu, já dorme com o Senhor. Ela dizia assim: irmãos, sempre peça com detalhes e ore ao Senhor para que Ele cumpra a vontade dEle. E ela
Na época ela pediu: Senhor, eu quero uma casa, nem que seja num buraco, Senhor. Irmãos, ela teve que construir 4 casas para chegar na rua. Mas ela falava: irmãos, era testemunho que glorificava o nome do Senhor. Porque o Senhor falou: pede que eu te dou. Mas às vezes não sabemos pedir, pedimos mal, às vezes nem recebemos, mas ela ainda recebeu. Ela conquistou o que queria, mas deu um trabalhinho. Então saiba buscar, saiba pedir ao Senhor. Você precisa. O que você precisa? Não estou falando de bênção não, tá? Estou falando que a palavra diz: levantar desse teu comodismo. Ah, Senhor, eu estou aqui. Ai, sentado, o Senhor me dá a bênção numa cima. Ai, Senhor, eu lá de madrugada. Ai, Jesus, a cama aqui está tão quentinha. Eu só vou virar aqui, Jesus, e vou falar contigo em silêncio. E aí acaba no sono. Sai desse comodismo. Deus não gosta disso. Porque é andando, é fazendo a sua obra, que Ele nos ensina, que Ele nos capacita, que nos faz pisar em lugares altos. Você precisa também ouvir. Não é só aqui. Chega em casa e vai meditar na palavra para ver se foi isso. A gente precisa saber. A gente precisa ler, meditar. Sabe o que é meditar? Você leu. Agora, o que o Senhor tem para ti naquele versículo, naquela palavra? Jacó, ele segurou o anjo, porque ele falou que o anjo não ia sair dali se ele não desse a bênção. Mas sabe por que ele isso? Porque ele viu o anjo. Se ele não tivesse visto o anjo, ele não teria ferido a coxa do anjo. Você está vendo? Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no teu comércio, na tua empresa. Está vendo? Buscar no altar de Deus. Nós precisamos, como Ana. Ana chegou assim na igreja. Não, estava tão angustiada aquele coração. Tanto tempo já servindo. E ela não estava sozinha não. O marido amava mais ela, tinha o amor do marido. Mas ela queria um filho. Ela queria um filho para entregar para Deus. Eu falo: Senhor, não sei se eu faria isso. Só tive 2, como eu amo aqueles 2. Torto, mas eu amo, é de Jesus. Quem somos nós? Serve ao Senhor, mas tem hora que dá aquela escorregada que você fala: Jesus, perdoa. Jó orava com seus filhos para Deus perdoar os pecados deles. E eu peguei isso na minha vida e eu oro todos os dias, todas as madrugadas, para que Deus perdoe. E Ana, irmãos, até o sacerdote, que já estava com problemas espirituais, ele chegou e falou: mulher, logo de manhã, já bêbada, que é isso? E ela: não, meu Senhor. Porque a angústia da alma dela era tão grande, e o desejo de falar com Deus era tão grande, que ela só balbuciava palavras e chorava. E aí, irmãos, quando o sacerdote viu que ela realmente falava do Senhor, com o Senhor, ele falou: vai em paz, cumpra-se teu pedido. Ah, irmão, sabe o que é isso? O próprio Deus. Porque, irmãos, ele podia estar torto, como a Bíblia fala. Que depois, se você for seguir a história, você vai ver como é que ele morreu, os filhos dele, né? Mas ele tem uma autoridade. Foi Deus que instituiu aquela unção sobre ele. Assim como no pastor Florisvaldo, assim sobre a minha vida. E aqueles todos que estão distribuídos pela face da terra. Nós temos uma unção. E Deus não tira unção, irmão. Não existe esse negócio. Tira, põe, tira. Não existe isso.
E ali, irmão, vocês sabem já o que aconteceu. Nasceu o pequeno Samuel. E olha a bênção que foi para o povo de Israel. Nós precisamos crer, irmão, sem reservas. E eu quero dizer, encerrando já, para viver as conquistas do tamanho desse Deus, que Ele quer realizar em sua vida, coloque na presença dEle, e não perca a oportunidade. Você pensa assim, mas o culto foi tão chato. Não existe culto chato, irmão. O culto que você está fazendo para Ele. Aleluia. Não é para você o culto. Não existe culto chato. O culto é para Ele. O que você entregou para Ele? Entregue o seu melhor, porque Ele só aceita o melhor. Nós vemos aí Caim e Abel. Preciso contar a história. Vocês bem conhecem. Então agrade ao Senhor, irmãos, e Ele fará acontecer os desejos do vosso coração. Amém? Eu já tentei de tudo, correndo pelo mundo, buscando encontrar alguma solução. Dificilmente alguém me estendeu as mãos, sem forças para caminhar. Somente a fé para continuar acreditando. Foi quando eu ouvi falar que por ali ia passar Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder, então eu resolvi tentar. Me arrastei até chegar, só pra te tocar, só pra te tocar. Eu te notei, foi quando de repente eu sarei. Saiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar, eu te toquei, e a sentença que estava em mim foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim: filho, a tua fé te salvou. Oh, aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Oh, glória! Foi quando eu ouvi falar que por ali ia passar Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder, então eu resolvi tentar. Me arrastei até chegar, só pra te tocar, só pra te tocar. Eu te toquei, foi quando de repente eu sarei. Saiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar.